Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um Sexta da Ciência. Deixa eu aguardar a galera aí entrando. Puxar ao contrário aqui, porque liberar a nuca, porque eu estou morrendo de calor. Vocês não fazem ideia, gente, do calor que tá fazendo por aqui. Aliás, quem é daqui sabe, né? Boa tarde, pessoas. Jomar, Alessandra, Mari. Oh, Juliana, que bom você aqui. Pessoal do Santo Hambúrguer, bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá normalzinho? Boa. Meus visitantes do dia já chegaram, né? Essa época do ano a jabuticabeira tá cheia. Aí vem zilhões de passarinhos de todas as categorias, de todos os tipos, né? E eles vêm 2 vezes ao dia, gente, hora certinha. É tipo um pouquinho antes das 6 da manhã e agora, entre 4 e 5 horas da tarde. Todo santo dia, coisa mais fofa. Acho que dá pra ouvir, né? Quando eu gravo áudio comum no WhatsApp, dá pra escutar. Oh, por favor, Yuri. Poxa vida, pensei que você ia estar com ela já, por isso que eu peguei a minha. Ah, nem. Ô, oh, Mari, deixa eu ver aqui. Você mora perto do colégio, não mora, Mari? Mariana? Se os passarinhos não comer tudo até a semana que vem eu tenho que dar um pulo lá para poder assinar o ponto. Aí eu levo. Porque aqui em casa, basicamente, quem come sou eu. Eu e os cachorros, né? Aí o pé é dividido em três. Os pés, né? São 2 pés. Tipo, embaixo os cachorros comem. Eu tenho direito ao meio. Porque o de cima, quando você vai pegar, tá tudo oca. Porque os passarinhos já furaram e tomaram caldinho e comeram tudo, gente. Ai, ai. Aí eu como só o miolo. É o que sobra. Bom, olha só. Aproveitar que a gente tá falando de passarinho, frutinha, né? Jabuticaba, comida. Hoje, o Sexta da Ciência vai ter participação especial do meu querido amigo Yuri Cashley, como diz o Adriano. Falar nisso, o Adriano emburrou com você mesmo, não entrou até agora, hein, Yuri? Tá lascado. Ah, falou do docinho, olha ele aí. Ah, é mesmo, esqueci, Mari. Então, eu faz assim, eu gravo, eu como a jabuticaba, eu vou gravando enquanto eu tô comendo e te mando. Sacanagem. Tô brincando, vou fazer isso não. E aí, meu filho? Bom, então como eu tava falando, né? Aproveitando esse nosso ambiente hoje, totalmente voltado para o lado da biologia, o Yuri me deu o prazer de participar conosco desse momento aqui do Sexta da Ciência de hoje, tá? Então o nosso momento hoje vai ser mais voltado para a parte da biologia, ok? E aí eu vou puxar ele aqui para a sala e a gente vai ter uma conversa bacana com vocês. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá legal? A gente só não tem dinheiro, tá? Isso aí não adianta perguntar se tem não, já tô respondendo porque não tem mesmo não. Mas ânimo, ó, temos demais. Oi, Raice. Vamos lá, cadê você, Yuri? Deixa eu te puxar aqui. Oi, Melissa. Olá, Ah, boa tarde. para com isso, Adriana. Não tô te vendo, tô te ouvindo, mas não te vejo ainda. Calma, muita calma nessa hora. Sua internet é Oi? melhor que a minha hora. Vamos lá, é o celular que deve estar.
Ai, meu Deus, continua tudo escuro. Alguém consegue vê-lo? Ou é só pra mim que tá escuro a câmera dele, gente? Tenta de novo, Yuri. Vou fechar e puxar de novo, tá? Peraí. Ih, eu acho que ele caiu geral. Não tô nem vendo ele aqui, gente. Vamos para a sessão do dia. Yuri, você está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, por favor, Yuri, se manifeste. Ai, ai. Oh, tá bom, Adriano, só você mesmo. Vamos lá, segunda tentativa. Deu Ê! certo? Agora Agora foi. sim. Agora eu te vejo. Olá a todos e todas. Deixa eu Meu aumentar óculos. meu volume aqui para eu te ouvir direitinho. Então, gente, olha, muito prazer, né? Ciência da Ciência, Yuri, Yuri, Ciência da Ciência. Ó, tô com a Gente, camisa esse. certeza hoje, ó. Aê! Estamos todos uniformizados. Para quem não sabe, né? Nós compomos um grupo chamado Tetravalentes da Ciência. Nós dois, mais o Adriano, que vocês já conhecem, já passou por aqui. Falta o Bruno, que eu ainda não sei como que eu vou trazê-lo, porque nesse horário ele está sempre lá de matemático, né? Na TBC é meio complicado. Talvez eu faça, a gente pode fazer num dia separado, né, para ele, para ver se consegue trazê-lo, apesar de que o Bruno é um ser complicado. Eu dependo dos horários dele. Então, quem não segue a gente, depois dá uma olhadinha lá, procura underline tetravalentes. Aliás, ao contrário, né? Tetra underline valentes aqui no Instagram mesmo, para conhecer o trabalho que a gente tem tentado desenvolver juntos. Bom, a Suzy não vai calar a boca, Yuri, ela fica sempre aqui enchendo o saco, então você vai falando e ela vai fazendo essa trilha sonora ao fundo. Toda vez à tarde, Muito, ela não muito chique, perdoa. tá ótimo. Vai lá, conta pra gente então um pouquinho de como que tem sido para você, enquanto professor de biologia, trabalhar de forma remota, né? Tudo tá tão complicado e tal, mas eu acho que mesmo estando complicado, a gente tem condições de facilitar de alguma forma, né? Então conta pra gente um pouquinho, ou mostra pra gente um pouquinho do que você tem desenvolvido, de como que tem sido as suas aulas. Beleza. Boa tarde para todos e todas. Sejam bem-vindos a essa fala de hoje. É um prazer muito grande participar do Sexto da Ciência. Agradecer pelo convite, viu, Thaís? Eu fico muito feliz de participar. E essa discussão sobre o retorno das aulas, como elas afetam o nosso trabalho no âmbito da escola, é um negócio muito bacana e eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso, né? Primeiramente, será que tem alguma especificidade da biologia? Será que isso vai afetar a educação de modo geral? Eu acho que a discussão pode começar mais ou menos assim. Você está travando para mim, eu estou travando para você? Não, Ah, tá perfeito. normal. Então, né, minha internet está louca parcialmente, tá Tem ótimo. um delayzinho, mas é normal. Não, perfeito. Em relação ao trabalho na biologia, a gente está agora nesse momento que é um regime remoto de aulas, né? Então, as aulas estão Uhum. acontecendo pela internet, a gente está utilizando o Zoom como ferramenta principal, e isso vai afetar dentre as possibilidades e limites dentro de uma aula de biologia, de fato, né? Então, isso afeta, por exemplo, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e o porquê vai ser ensinado. Esse é o movimento que a gente vai fazer. E dentro desse movimento, um primeiro aspecto para a gente pensar é aquilo que é central dentro da biologia. Ou seja, é um recorte para aquilo que é mais nuclear, aquilo que é central dentro da biologia e que vai me permitir compreender esse núcleo, vai permitir eu compreender depois o que é mais periférico. Então, um primeiro exercício é esse, de pensar aquilo que é mais central.
E também isso vai afetar dentro daquilo que a gente usa. Então, por exemplo, a gente vai ter os diferentes aplicativos, né, que vão dar diferentes possibilidades. O Zoom vai permitir um diálogo, o Google Meet vai permitir um diálogo, tem os softwares online que vão permitir fazer algumas simulações com os alunos, vai permitir a gente, por exemplo, visualizar algumas estruturas biológicas, tem um Atlas em 3D que é muito bom, eu posso mostrar depois. Só que tudo isso, todas essas estruturas, vão só fazer sentido dentro de um compromisso pedagógico determinado. Então, quando eu vou utilizar uma determinada técnica, um determinado software, ele só tem sentido quando ele está vinculado com o meu objetivo de formação. Então, se eu quero formar alguém para entender biologia de um jeito, essa técnica que eu estou propondo, ela só vai fazer sentido dentro dessa lógica. É mais ou menos nesse caminho. Então, tem esses softwares. Uma outra aquisição, inclusive, da escola recente, muito bacana, é um microscópio que tem a possibilidade de conectar uma câmera. Então, eu posso visualizar algumas estruturas microscópicas e, a partir disso, discutir os conceitos que podem aflorar dessa observação, né? Então, é um exercício coletivo, a gente vai sempre ressignificando e tentando manter esse compromisso de formação. É mais ou menos nesse caminho. O Jomar tá te elogiando aí, ó. O rapaz fala bonito. Ele fala mesmo, Jomar. Olha, esse C tem idade para ser meu filho, pra você ter ideia. O bichinho. Literalmente, né, Thaisa? Não precisa aprofundar tanto assim, não. O bichinho. Imagina, é uma honra ter uma colega assim. Oi? É uma honra ter uma colega como você, Thaisa. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Mas olha, ele é concursado, desse tamanhozinho. Ele tá fazendo mestrado agora, entendeu? Por isso que ele fala bonito. Ele tem uma leitura muito bacana na área epistemológica, né? Então ele é bem... tá afiado, né? E eu sei que você tem umas imagens, né? Porque a gente conversa muito e tal, e você chegou a fazer algumas imagens do que você construiu no microscópio com os meninos, da aula que você fez com eles. Você acha que dá para passar pra gente alguma coisa? Dá para mostrar para os meninos? Dá para ver sim. Então, assim, vai ser segurando o celular aqui para mostrar, né? Não vai ficar tão profissional, tão bonito, mas eu acho que o central dá para a gente mostrar. Só que antes de mostrar essas estruturas para os alunos lá no microscópio, etc., a gente tem que entender o papel do microscópio na construção do conhecimento biológico. Então, por que a espécie humana construiu um equipamento que consegue ampliar e visualizar estruturas microscópicas? Como é que se deu isso? Com quais interesses? Ou ainda, por que eu vou utilizar essa ferramenta para estudar os seres vivos? É uma outra pergunta também muito importante. E qual tipo de informação essa ferramenta consegue utilizar? Perceba, pensar sobre essas perguntas é maior do que só ver a fotinha. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, mostrar para vocês. Eu posso chegar aqui e mostrar essa fotinha para vocês aqui, ó. Não sei se você está abrindo já, ó. Que é uma foto que foi construída em aula na última aula que eu tive com os meus alunos, que foi no laboratório, só que transmitida via Zoom. Então aqui tem uma foto. Se a gente tem aqueles conceitos mais básicos, a gente sabe que aqui eu tenho uma célula, que eu tenho outro punhadinho, etc, etc. E eu posso discutir como essa imagem foi construída. Só que só visualizar isso aqui não significa que eu compreendi célula ou que o meu aluno vai compreender célula. Entender um conceito dentro da biologia é maior do que visualizar as estruturas. Ou melhor, é mais amplo do que visualizar as estruturas. Então, quando a gente vê uma planta, ou quando a gente vê um animal comendo uma planta, não significa que ali a gente compreendeu qual relação ecológica ele está tendo. É mais do que isso. É mais amplo do que isso. É mais ou menos nesse caminho para a gente pensar. E aí, com os meninos, depois de toda essa discussão, Yuri, do que semana passada como a é? Ellen estava fazendo semana passada a Ellenzinha estava fazendo um trabalho dela de cadeia alimentar, né? E aí ela não conseguia, ela entrou em parafuso. Ela não conseguia achar onde eu me encaixava na cadeia dela. Olha só. Por que você quer me pôr nessa cadeia? Não, mãe, mas você faz parte de seres humanos. Seres humanos comem de tudo, mas você não come tudo. Faz o seguinte, filha, me põe junto com a vaca. Põe eu do lado da vaca, que eu não vou comer.
É muito interessante isso, né? Porque a nossa espécie tem uma série de especificidades, né? A gente. Aí vai depender da interpretação Sim. também. Mas, dentro da perspectiva teórica que eu tenho tentado estudar esse processo, a gente consegue ultrapassar a natureza por um processo chamado trabalho. Então, diferente dos animais que se adaptam à natureza, a gente, além de fazer isso, adapta a natureza a gente. Então, a gente produz uma forma específica de natureza. É uma discussão que a gente pode entrar depois. O Jomar fez uma pergunta. Estão me ouvindo? Estou? Ah, perfeito. O Jomar fez uma pergunta muito bacana aqui, ó. Tem uma foto do Corona aí? Isso é ótimo. E isso traz uma discussão muito importante para Quero essa não. discussão agora da microscopia ou do próprio estudo dos seres vivos. Porque, veja, os vírus, eles são ainda menores do que a célula. Vamos pensar, o vírus é uma estrutura, é um grupo de ser vivo, aí vai ter essa discussão se ele é vivo ou não, depois a gente entra nisso. Mas, para ele poder afetar a célula, ele tem duas opções. Ele afeta ela estando do lado de fora da célula e mandando substâncias lá para dentro, ou ele entra dentro da célula. São as duas opções principais para ele afetar essa célula. Portanto, se ele entra dentro da célula, é esperado que ele seja o quê? Menor do que a célula. E ao longo dos estudos dos seres vivos, nem sempre a nossa espécie soube do mundo microscópio. E ainda, o vírus é menor ainda do que o mundo microscópio, tem uma outra escala de tamanho. Então perceba como os conhecimentos vão permitindo, ao longo da espécie humana, diferentes interpretações. Então, no Pelo microscópio bem me óptico, eu não lembro, consigo a visualizar ideia veio vírus. antes do macro para depois vir para o micro, né? A gente estava Nossa, esse muito mais movimento é muito preocupado bacana. em estudar o que estava lá fora, né, aquelas perguntas lá da filosofia, em questão da existência humana e tal, e a física foi indo muito para esse lado, a química também, para só depois a gente se preocupar com a gente, com os animais, e vir para a parte microscópica. E uma coisa que sempre me deixou muito encantada, e eu falo sempre muito para os meninos, é como os dois se imitam, né? Como macro e micro eles têm meio que, tipo, as leis que regem são as mesmas, né? Então, eles se imitam e é muito fantástico isso de você tentar. A gente depende do macro para poder entender as coisas. Pelo menos, eu dependo demais. Eu sou muito do concreto, né? Tanto é que eu trabalho mais com o lúdico. Então, eu preciso tomé, tem que pegar para ver, para crer, para acreditar. Então, eu sou muito do macro. Para eu poder entender o micro, se eu não estou vendo aquilo ali, aí você pensa, né? Eu preciso de algo concreto. Aí eu digo, você está falando da célula, do vírus que está dentro da célula, e tudo isso é formado por moléculas que são constituídas por átomos. E para mim é muito mais complexo, né? Eu tenho que falar para o menino dessa estrutura aqui atrás, que é pior ainda, que eu não vejo, né? Hoje a gente consegue ver de algumas formas, tem alguns equipamentos que já auxiliam também. Mas é a mesma ideia do que você está falando do microscópio aí. De que adianta somente eu ver aquilo ali? É só para eu ter a certeza de que realmente existe? E se quem é que me falou que aquilo que eu estou vendo realmente é o que eu acho que eu estou vendo? Ou eu estou simplesmente Esse é outro acreditando, justamente. querendo acreditar? Né? Eu estou querendo acreditar que aquilo que eu estou vendo ali agora, aquela manchinha ali, é um resquício de um átomo. Entendeu? É um exercício de abstração, né? Porque isso é muito importante, Thaís. Eu acho que vale a pena a gente entrar nessa discussão, porque é o seguinte: se só visualizar fosse suficiente, a gente não precisava do conhecimento científico. Porque, veja, o Exato. conhecimento científico, ele permite ultrapassar essa aparência. E isso é um movimento muito importante. E ultrapassar essa aparência não é só no conhecimento biológico, químico, mas é ultrapassar a aparência da realidade, né? Então isso vai servir nas ciências humanas, nas sociais, etc, etc. Portanto, vamos pensar um exemplo, isso se manifesta em todos os conhecimentos, a gente pode discutir, mas especificamente na biologia. Vamos pensar diferentes formas de folhas de planta, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, formas de folhas de plantas. Tem a folha lá da jabuticaba, uma forma de pensar. Tem a folha lá da samambaia. Tem a folha, sei lá, dos pinheiros, e etc. Isso vai variar de diferentes tipos. E, dependendo da forma, algumas folhas vão parecer que são mais próximas, que elas parecem mais, então indicaria um parentesco. Mas, na verdade, só a folha parecer
não indica o parentesco real que essas estruturas têm entre si. Então, talvez folhas que parecem ser muito diferentes são de plantas evolutivamente próximas, e folhas muito iguais são de plantas evolutivamente distantes. É mais ou menos esse movimento, ou seja, o conhecimento permite a gente ultrapassar essa aparência. E é um exercício diário assim, de apreensão dessa realidade, né? É muito bacana. Ah, não, massa demais a conta, nossa. Eu vejo assim, cada dia mais, quem acompanha aqui, né, quem está sempre aqui com a gente, está acostumado já que você fala de novo normal perto para mim, já me dá periqueira, me dá agonia, porque eu acho que não tem nada de normal, né? Oi. Rege as leis da física. Sim, sim, eu vou pro Newton e pro outro, né? Mas essa ideia só veio mais E elas agora, né, não Gilmar? explicam seres É, vivos também. Seres a vivos também têm princípio, propriedades emergentes. a princípio, quando a gente, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a parte das leis da física, ali com minhas turmas de nono ano, por exemplo, eu não tenho como trabalhar quântica com eles. Nada da parte. É única e exclusivamente as leis de Newton. Então, é nesse sentido que eu estou falando para você, que seria a física clássica, entendeu? Que a gente mostra para eles que o macro e o micro se imitam. É nesse sentido. Para a gente, no caso, porque o Jomar Yuri, ele é meu aluno da engenharia, da computação, então por isso que ele já vai mais nesse pensamento mais complexo aí. Quando a gente parte para a universidade, o Jomar, aí a gente tem que ampliar muito mais os conceitos. Você está certo mesmo, tá? Eu vou para o lado da quântica. Mas concorda comigo que se é difícil para a gente que está na universidade compreender esses conceitos por completo, como é que eu vou levar isso para uma turma, né? Eu chego a citar para eles, olha, essa não é a única teoria que existe, na ciência as coisas funcionam dessa forma, né? Como dizia, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele fala que a verdade, como é que é? Só existe verdade absoluta até que alguém duvida e prova o contrário, né? Ou seja, não existe verdade absoluta de nada. Então, por mais que a gente fala que são leis, que são teorias, elas são o tempo inteiro refutáveis, né? Então, depende do que eu estou estudando, em que momento, com qual nível de estrutura de ensino ali que a gente está trabalhando naquele momento ali. Então, para os meus pequenininhos, eu apenas cito que existe outra e que pode, que quando chegar a época dele estudar aquela outra, de repente já mudou para outra ainda, entendeu? Então, é muito eu acho muito bacana esse tipo de discussão e desperta neles também a vontade de querer ir mais atrás ainda, né? Deixa eu ver aqui que já tem um Olha, maior pergunta aqui. bacana, ó. Pergunta para Heleno, biologia, tá opa, aí. Heleno. Peraí, tô Vamos chegando lá, lá. ó. Sobre Sobre a evolução. evolução. Se existem tão grandes variáveis, né, no número de diferenças, como definimos essa aproximação ou essa distância biológica entre as espécies? Ótima pergunta. Vamos lá. Existe um Difícil. autor, o nome dele é Ernest Mayr, e tem um livro dele que chama O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. O que ele faz? Ele vai discutir como a biologia foi se constituindo enquanto área do conhecimento. E a biologia, a gente está falando das diversas sub-áreas que vão compor ela. E, no movimento de síntese, ele fala que existem três grandes perguntas dentro da biologia. Perguntas do tipo o quê, perguntas do tipo como e perguntas do tipo por quê. Vamos tentar resumir essas três perguntas assim. As perguntas do tipo o quê seriam aquelas para falar quais estruturas os seres vivos têm. Exemplo de estrutura, guelra. Como? Qual que seria a próxima pergunta? Como ela funciona? Ou seja, a função dela. Então, a função da guelra é possibilitar a respiração em ambiente aquático. Um exemplo. Só que veja, essas duas perguntas, elas não falam por que, que as estruturas são assim, ou por que, que os seres vivos têm essas estruturas. E no movimento da biologia, a área da evolução vai tentar falar então por que essas estruturas existem. Aí vão ter diferentes explicações. Para essa pergunta que você fez, ao perceber essas diferentes características dos seres vivos, dentro da lógica evolutiva, os seres vivos
vão ter, em vez de só a relação morfológica entre si, ainda que ela seja um indicativo importante, o critério não é a aparência física. O critério é o grau de parentesco evolutivo. Ou seja, os ancestrais comuns que aqueles grupos compartilham entre si. Então, por exemplo, qual seria o ancestral comum mais recente entre, deixa eu pensar, uma samambaia, eu sempre dou exemplo de planta, uma samambaia e, sei lá, uma margarida. Qual que seria quando foi, né, ao longo da história das plantas, esse ancestral apareceu? É no estudo desses ancestrais que eu vou tentar ver a origem de determinadas características. E eu vou pensar na relação que isso tem com o meio, ou com os outros grupos de seres vivos, etc, etc. Então é mais ou menos esse movimento. Se eu penso só a estrutura entre si e não penso na relação evolutiva que ela tem, a estrutura perde o sentido. Tem um autor, que é o Dobzhansky, muito importante na biologia, que ele vai falar o seguinte, ó, nada na biologia não faz sentido. Estou errando a frase. Nada na biologia não faz sentido, senão sob a luz da evolução. A evolução vai indicar para a gente como essa característica se desenvolveu ao longo da história do grupo, por que que ela é daquele jeito, será que outros grupos têm isso ou não? Como é que eu posso ter, por exemplo, uma barata com asas e uma águia com asas? O que que tem de diferença entre si? Não é? Será que tem um design que produziu isso lá, a ideia de uma religião que produziu, etc? Como é que a biologia vai interpretar isso? É nesse movimento a conversa. Eu acho que é nesse caminho. Barata com asa, cara. Isso é um distúrbio da criação. Barata não devia voar, não. Ela possibilitou a existência daquele grupo até o momento. Pode ser que daqui a algumas gerações de baratas, daqui milhares, centenas, sei lá, de anos, com tempo de algum recorte temporal, as asas tendem a aumentar ou a diminuir. Vai depender das condições do ambiente, né? Então, tomara que não aumente. Eu espero que não. Tem um anime que eu gosto muito. Vou pegar o mangá dele aqui pra vocês verem. Chama Terraformers. Não sei se vocês conhecem. Porque você falando aí dessa questão da evolução, nem estava programado isso, porque você falou aí e eu me lembrei. Mas tem as baratas são um dos seres mais resistentes, né? Há um monte de situações, inclusive o lance da radiação e tal. A proposta desse anime aqui é tão bizarro de falar, mas tipo, olha pela a metade do indivíduo. Ele é metade homem, metade barata. Não é que vai ficar meio a meio, é que busca-se uma forma de adaptação. Aí né? Eles fazem uma confusãozinha entre a evolução e o lamarckismo aqui, mas a perspectiva de que haja uma modificação humana para que a gente possa se tornar tão resistente quanto as baratas, né? E aí eles se tornam baratas mesmo. Imagina, baratões. Baratões. Eu acho muito legal quando as coisas bizarras pessoa... mas tipo por alteração química, tá? Não é nada, não faz uma alteração genética, não vai lá, vamos mexer no DNA, não, faz essa modificação no DNA através de material químico mesmo. E as últimas, eles já são tipo um exército mesmo de baratas e eles é que vêm para proteger. A gente vai assistir esses filmes de ficção, né? Aí tem aquela pessoa chata, isso é uma mentira, isso nunca vai acontecer, que eu não sei o quê. Como é que o Hulk pula dessa altura? Isso é impossível. Assim, né? Não é o objetivo da ficção. A ideia é justamente poder levar um pedaço de uma formulação teórica ao extremo. Eu acho esse movimento muito bacana. Mas eu costumo sempre dizer que na ficção, ou de duas uma, ou existe, por mais cabuloso que seja, ou um doido vai criar. Alguém vai inventar. Se não existe, alguém inventa. Mais cedo, mais tarde. Aguarde. No caso da evolução, olha como essa discussão é importante. E é até bom, porque eu estou com conteúdo de evolução atrasado, a gente já aproveita a discussão. É interessante o seguinte. Veja, se a gente parte que existe uma forma melhor de existência,
a gente fala que a evolução ela está avançando. Então, veja, se um grupo. A fala da Helena é ótima, eu concordo um Verdade, pouco. Helena. Um grupo de Tinha que características evoluir aqui, ele seria mentalmente também, o né? ápice. E aí todo mundo teria que evoluir para esse caminho. Veja, se eu falo isso, eu estou dizendo que a evolução ela tem um caminho pré-definido. Que existe um caminho pré-definido de formas e estruturas e de funções que os E seres não tem, vivos né? teriam que ter. E isso não existe, isso não é Ai, verdadeiro. graças a Deus, Para o quase que eu Lamarck, nem isso trouxe. seria, olha só, não para o Lamarck, né? Porque o Lamarck sozinho ele não sustenta um paradigma, mas Sim. para Pois é, algum porque sempre uma que corrente vem dentro da evolução, eu não evolução, consigo pensar ele sozinho. Eu penso sempre o Lamarck grudado no evolucionismo. Não dá para pensar ele isso, sozinho. dentro dos outros autores. Para ele, tem dois princípios gerais de explicação, né? Mas se o Lucas, que é um colega meu que estuda evolução, ele me bateria de falar isso. Mas, de todas as formas, a gente pensar que teria essa progressão, essa acumulação de características vantajosas ou o descarte de características desvantajosas. Então, o que é muito bom eu vou usando e agregando, o que é ruim eu vou dispensando. Mais ou menos essa lógica. Veja, se eu trato como isso para explicar a evolução, eu vou tratar então que existe um ideal a ser alcançado, que não é verdadeiro. O que vai definir as características da espécie é a relação com o meio, é a Eu ia seleção falar a natural. necessidade, Ou o né? indivíduo ou a população, ela nasce adaptada ou ela não está em relação àquele meio. É essa a discussão. E mais Eu lembro de bacana também disso, participar de um curso que a professora Agostina, que tinha levado para gente, na época do meu mestrado ainda, que era com o professor Agustin. Ele veio, acho que ele é da Espanha. E ele veio fazer um intensivão com a gente só sobre evolucionismo e sempre atrelado ao Lamarck também, né? E eu nunca esqueci, você falando aí, de dois seres, né? Os ursos polares, né? Porque justamente isso, a necessidade não existiam ursos brancos, né? Eles vieram da necessidade do meio, de sobrevivência mesmo e tal. E dos pavões, né, que os pavões eram praticamente perus. Até ele falou que na própria língua não tem. Foi muito engraçado no dia do curso, porque ele falava os pavos. E a gente, pavo, o que é pavo? Ele queria se referir ao peru e falava pavo. Mas pavo não é pavão? Ele, o que é pavão? Foi muito engraçado. E ficou na memória. Então, essa questão da necessidade dessa adaptação ao ambiente mesmo, né? A sobrevivência de alguma forma. tem uma outra coisa importante também, e aí é uma categoria muito, muito bacana essa discussão, e deixar aí vai falando até amanhã, né? Ixi, Que é a discussão sobre em qual nível de organização dos seres vivos, ou seja, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, tal, até biosfera, em qual nível de organização a evolução acontece. Isso é uma discussão muito importante também. é, Se a gente fala, por exemplo, que está no nível do indivíduo, a ideia é que o indivíduo está se evoluindo, né? Os indivíduos não evoluem. Ou ele nasce adaptado, ou ele não nasce. Ou ele vai deixar uma prole, ou ele vai reproduzir, ou ele não vai. Tá nesse caminho. O recorte para entender evolução, portanto, ele sobe no nível hierárquico. Está no nível de população. Ou seja, na interação entre indivíduos da mesma espécie, ou de indivíduos de espécies diferentes, eu consigo perceber isso. Então, é no conjunto da população, não é no organismo. Isso é uma discussão muito bacana. Então, é na predação, é na competição, que vão ser fenômenos importantes para a gente entender como é que se dá a evolução. Porque se eu olho só para o indivíduo sozinho, ainda que ele tenha a síntese da evolução nele, eu não consigo entender a evolução. Então, é um exercício muito bacana. vou até É, aproveitar para te assim, perguntar é uma pensar. coisa. Vamos ver aqui. É, de uma maneira geral, entre os animais, ou eu não sei se pode generalizar assim para todas as espécies, mas acabam existindo Amo mais essas fêmeas perguntas. do que macho? Ou não? Ixi, isso Depende, é um né? pouco Não dá arriscado, para né? Vamos não dá para pensar junto. generalizar. Não, é porque eu queria Eu uma acredito que não. justificativa pelo fato dos machos normalmente serem sempre os mais coloridos, os mais atrativos, essa necessidade dele de atrair as fêmeas. Aí eu fiquei pensando, será que tem pouco macho, fêmea demais? E aí ele tem a forma que ele usa para poder selecionar elas, é isso? A forma que a natureza lhe permitiu, sei lá.
Olha, isso é muito importante. Veja que a sua pergunta ela foi o porquê. Você quer saber por quê? Vamos tentar jogar naquele Porque esquema lá os do machos Maíz, né? normalmente são Como mais coloridos, interpretar. O espalhafatosos que que as é a fêmeas. característica? São as características secundárias. Porque, ou seja, o que? Existem aquelas características secundárias vinculadas ao sexo daqueles animais. Esse é o quê? Como? Como é que elas funcionam? Elas vão permitir reprodução, tal, tal, tal. Por quê? E aí é o que a gente vai discutir agora dentro da evolução. Obviamente que não está descolado das outras duas perguntas. Uhum. Primeiro, para a gente responder isso, é na relação entre o meio. Por algum motivo, e aí a gente vai ter que ver a história de cada grupo, de animal em específico, por algum motivo, produziu na história daquela espécie a característica de os machos serem mais coloridos. Ou produziu a característica das fêmeas serem mais coloridas. Então, esse padrão, na verdade, vai depender do grupo em questão. Existem, por Tá. exemplo, espécies de peixes que a fêmea é mais colorida. Existem espécies de animais que os machos, de outros animais, que os machos são mais coloridos. A relação é com o meio. Agora, um aspecto importante para a gente pensar é que esse excesso de cores, dependendo do meio, ele é vantajoso e não é. Por exemplo, se o meio tem uma cor muito homogênea, e aí sai um negócio lá todo esquisitão, todo brilhoso no meio, isso tem uma chance muito grande de atrair predadores e tudo mais, né? Vai depender, portanto, da relação com o meio. Por outro lado, um aspecto importante que eu queria discutir é da reprodução. Veja, eu tenho dois grandes grupos de formas de reprodução, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Né? Qual vai ser a diferença entre essas duas, a curto e a longo prazo? É a ideia de envolver a formação de gametas ou não, eu não vou entrar nisso, mas o que eu queria entrar é que uma dessas formas garante uma maior variabilidade genética. Isso que é legal. Veja, com a maior variabilidade genética, uma maior troca de material genético entre os dois seres que estão reproduzindo, até mais, estão reproduzindo entre si, existe a chance de produzir novos tipos de seres vivos. Não necessariamente produzir uma nova espécie, mas novas características desses seres vivos. E aí que tá o bacana. É nesse movimento. Ops, travou. Voltei? Voltei? Calma. Aí, voltou. Voltei. Me ligaram aqui e saiu da tela. Enquanto isso, Mas na é mais sala ou de menos justiça. enquanto isso na sala de justiça, mas é esse movimento. Então, com novas formas genéticas, eu posso vir a ter novas características e, portanto, novos seres vivos que vão ter uma relação diferente com o meio. E nessa relação diferente com o meio, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da característica e dependendo do meio. É mais ou menos esse movimento. E aí, a genética vão ter contribuições diferentes para pensar isso. É mais ou menos esse movimento. Ah, é muito Thaisa? bacana. Nossa, eu vou ter... Tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me Tô ouvindo? ouvindo, pode Ah, falar. Tô sim. mudou seu áudio, deu uma caída. Não, se deixar, gente, tem pano pra manga, pra conversa aqui, pra dias, né? Pra gente ficar debatendo um monte de coisa dias e dias. Eu sempre esqueço de deixar um relógio normal aqui do meu lado, para eu poder conferir a hora para ver se vai dar tempo da gente fazer tudo que tem que fazer, falar tudo que tem que falar. Aí tem que ficar futricando aqui. Mas, enfim. Você quer falar mais alguma coisa pra gente? Você separou alguma outra coisa que você queira mostrar? Ou se alguém Então, tem eu alguma queria pergunta que queira mostrar fazer? rapidinho só algumas imagens que eu Uhum. construí com o microscópio lá da escola, só para Ah, sim. a gente pensar um pouco sobre isso, e que queria mostrar também o Zygotbody, que eu não sei se todo mundo conhece essa plataforma. Mas veja, antes a gente ver isso, só aquela discussão. Só faz Uhum. sentido dentro de uma intencionalidade pedagógica bem marcada. Então, não estou falando que sozinho isso aqui vai salvar o ensino de biologia, de ciências, de matemática. Não é essa a lógica, tá bom? Como Vamos ver nada, aqui né? Toda primeiro estratégia de ensino, ela tem que ter esse fundo aí, essa porque senão relação, não justamente. funciona. Uhum. Ó, esse aqui é um Zygotbody, ele é online, gratuito, escreve Zygotbody assim, ó. Pra quem não sei se tá focando. E aí, meninas, tá Não focando? focou. Aí me ajuda. Não, não focou. Enfim, eu tenho aqui o Zygotbody. Eu consigo, Deixa eu a pegar a partir foto desse para ajudar. software, fazer alguns recortes. Eu vou tentar tremer o mínimo possível.
Olha que interessante, eu posso ir retirando as camadas e ir visualizando algumas estruturas. Posso aumentar o Ai, que zoom, bacana. diminuir, posso visualizar essas estruturas. Ele está em inglês, mas, por exemplo, se eu clicar aqui no externo, ó, externo é esse osso aqui, ó. Se eu clico no osso externo, ele vem aqui com a indicação do nome em inglês. Mas já é um caminho para a gente pensar essas estruturas. Então eu posso ir tirando só os ossos, as articulações. Eu posso, por exemplo, deixar só o circulatório. Vou fazer Que isso agora. massa. Só o circulatório e eu consigo visualizar essas estruturas. Olha, o conjunto de vasos. Eu consigo visualizar, eu estou com uma mão ocupada, mas dá, por exemplo, para... Deixa eu tentar aqui, peraí. Para mudar o ângulo. Eu não estou conseguindo agora porque eu estou com a mão ocupada, mas dá para mudar o ângulo. Então dá para subir, descer, girar para cima, para baixo. É um negócio super bacana. Muito Que show. tem E gratuito, né, que contribuições você falou. dentro e é gratuito, tem contribuições dentro de uma lógica. Ó, só o coração bonitinho, aí eu posso dar um zoom lá bonitinho nele, ó, ia visualizar, ver as artérias Depois, principais, né? Então aqui, a ó, eu live vai tenho ficar o arco salva aqui. aórtico saindo aqui do coração, ó, lá do nosso querido coração. E as suas cavidades depois, dá para ver mais detalhado. E aí, ó, e é interessante, por Ai, exemplo, que se eu show. retorno só o sistema esquelético, eu vejo onde dentro da caixa torácica está localizado o Onde coração. fica o coração? Então Ai, dá que para fazer a relação bacana. entre vários sistemas e isso Olha, dá uma me noção de lembrei de um totalidade episódio muito legal. do The Good Doctor, que a menina nasce com o coração para fora do externo. Não sei se você chegou a ver isso. É, e ela aí tem que Credo, esperar ela atingir uma determinada idade, porque expande, cresce tudo, tal, né? Até para saber o tanto que eles, o como que eles teriam que fazer para acrescentar aqui dos ossos para poder botar, fazer a cirurgia e colocar o coração para dentro. Mas e é um episódio muito lindo, porque até ela atingir a idade para que não cresceria mais, né? Ela nunca tinha recebido um abraço, abraço de verdade, porque todo mundo tinha medo tadinha. por causa do coração. Digita o nome É, do uma outra, aplicativo aqui, Yuri. Ou então depois, quando a live ficar salva, coloca pra gente lá no como comentário, entendeu? Porque ficou eu bem quero mostrar, embaçadinho. Thaís, Aí, você isso, continua. depois a gente vê com mais calma. Não, perfeito. Eu quero mostrar também alguns registros que foram construídos dentro do microscópio, né? Mas com esse microscópio que a gente adquiriu na escola agora. Vamos dar só uma olhadinha rapidinho aqui. E são técnicas simples de serem feitas, eu não vou destrinchar elas, mas são, assim, tirando o microscópio, que é bastante caro, a técnica em si, muito barata, né? De coloração. Então aqui eu tenho a visão mais ampla, né? Aqui eu tenho alguns agregados de células que foram construídos. Isso aqui são células de mucosa da boca. Então, assim, são células de Yuri. Olha, gente, estamos tão íntimos que vocês Elogio. estão vendo as minhas células. Isso é o ápice da Você tem intimidade, aquela né? da. Você salvou a da água lá da fonte, da escola? Eu tenho que procurar aqui. Nossa, seria um bom Ah, de não, ver então também. Quando você deixa vai... eu ver. Já já a gente olha também, ó. Aqui eu estou em maior aumento, tem um rodinho objetiva. Perceba, a luz ela vem debaixo da lâmina, então imagina que ela está vindo em 3D assim, é difícil de visualizar, né? Ela vem assim nesse rumo para ocular para chegar nos nossos olhos. Então aqui novamente, aumento maior. E olha que interessante, a gente consegue visualizar aquelas estruturas básicas, né? O núcleo aqui na região central, uma região chamada de citoplasma, e aqui a região onde está a membrana. A gente não consegue ver a membrana no microscópio óptico, mas a gente consegue delimitar a região em que ela está. É mais ou menos nessa lógica. E eu posso fazer esse movimento, isso aqui é uma célula de boca de Yuri, portanto uma célula animal, né? Eu posso pensar na célula vegetal. Então, vamos fazer um tour aqui em casa, só para mostrar quais células vocês verão. Eu tenho um aquário, né, que é o meu biotério aqui particular. Olha que lindeza, meus queridinhos Oh, meu aqui. Deus. Nessa região aqui, ó, tem essa planta mais compridinha. Você tá vendo, Thaís? Sim. Essa planta verdinha aqui, o nome dela é Elódia. Ela é uma das melhores plantas para aula prática de visualizar a célula vegetal. Porque a folha é fina, eu consigo visualizar. E aí eu vou mostrar como é que a gente visualiza isso, ou o que, que dá para ver dessa planta no microscópio óptico, do que a gente tem lá na escola. Antes de focar, ela fica assim, então não tem nenhum preparo. Eu pego a folhinha, coloco na vidraria, que no caso é a lâmina, e vou observar. Tá dando para ver nada? Não tá, tá desfocado. Vou lá, ó, pluft, foquei. Olha o que eu consigo visualizar. Que Ela lindo. dentro dessa estrutura. Eu tenho aqui, ó, essa região central, dá para perceber, né? Que Sim. seria aquela nervura
da folha e o restante das estruturas. O que a gente está vendo aqui é um conjuntão de várias células que estão interagindo entre si, de modo que essas células têm relações de interdependência. Vou aumentar o zoom. Olha a região onde eu cortei do caulezinho, ó, que ela foi arrancada, percebe? Uhum. E aqui, ó, novamente, essa região central aqui. Perceba que se eu for olhando ao longo da célula, novamente aquela foto interior, esse tubinho aqui, eu não gosto dessa expressão tubo, né? Mas essa região seriam os vasos condutores, então xilema, floema, tá passando por aqui, ó. Olha que bacana. Então essa planta ela é vascularizada. Portanto, ela não é, ainda que ela seja de pequeno porte, próxima, por exemplo, das briófitas. Ela é uma bem mais recente no mundo. Olha que bacana. Aqui um zoom um pouco maior, ó. Eu Parece não uma sei se dá parede, para né? ver, parece uma parede. E olha que bacana. Aqui eu tenho uma forma celular, a gente percebe que elas são mais quadriculares, né? Quadriculares, retangulares, né? Elas são mais retangulares. E perceba que elas são bem justapostas, ou seja, uma do ladinho da outra, bem preso. E elas vão estar interagindo entre si. E aqui eu tenho uma estrutura, que são as paredes celulares, né? Que são bem mais espessas do que a membrana e tem composição diferente. Olha só, aumentei o zoom, um aumento maior. Eu não sei se está dando para ver, Thaisa, mas tem umas bolinhas verdes no interior Dentro de delas, cada hein? célula dessa, A dentro cor eu não delas. vejo, mas as bolinhas eu vejo. Isso, ó, eu não sei se dá para focar, são as organelas, são os cloroplastos em específico. Essas estruturas vão estar vinculadas com a fotossíntese. Então, é no interior delas que acontece a fotossíntese. Aqui eu não estou com a imagem agora, mas aqui eu tinha um crustáceo, estava preso bem aqui, ó. Só que aí eu não trouxe a imagem para a gente ver, depois em outro momento a gente organiza. Enfim, os alunos assistiram a preparação disso aí tudo ao vivo. Então, uma possibilidade bacana para a gente pensar no uso das tecnologias. Obviamente que localizado dentro de uma realidade mais ampla. Só para a gente encerrar essa observação, perceba, só ver essas estruturas, tal como algumas das pessoas que estão assistindo a live fizeram, não é suficiente para entender o papel delas na vida, ou como a biologia estuda essas estruturas. E olha que bacana, em todo e qualquer não, né, mas na maior parte dos estudos que utilizam o microscópio, tem uma lógica inconsciente ou consciente que acontece, que é, eu vou ver do que os seres vivos são feitos. Eu quero ver a organização deles, o que está acontecendo lá dentro, eu quero ver as estruturas pequenas. Então, eu quero buscar no micro a explicação para o macro, que é aquela discussão que a gente fez antes. É um movimento muito Aham. bacana, a biologia é muito interessante, e se deixar, Thaís e eu, a gente conversa até acabar o ano. A gente vai ficar até amanhã. Não, É muito bom. o Até. problema é que, infelizmente, nós temos 5 minutos para a live fechar Justamente. sozinha, automática. Que meleca. É muito pouco, gente, é muito pouco. Se deixar, assim, se você permitir, né, depois a gente marca uma outra, se- Vamos pensando. separa algum outro tema, alguma outra coisa que você queira passar para o pessoal, né? Eu acho, nossa, eu acho bacana demais da conta, gente. Eu sou apaixonada, eu sou meio suspeita, tá? Porque até a beira da entrada da universidade eu fiquei bastante, né, duvidosa se eu faria química ou se eu faria biologia, né? O que me venceu foi a grade. Eu teria muito mais aulas de biologia no curso de química do que aulas de química no curso de biologia, entendeu? Na época. Então, eu falei, vou Olha fazer só. química que eu ganho os dois, né? Eu vejo química do jeito que eu gosto e não abandono a biologia. Foi bacana. Você Yuri, eu vem te uma parte mais agradeço molecular, né? demais. Oi? Uma parte Não mais ouvi, meu. molecular, que vocês veem bioquímica, alguma coisa de Não, até anatomia eu metabolismo. tive, sim. Tudo. Nossa, Tive 2 anos, 2 anos, 4 semestres de biologia. Foi muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu agradeço demais, tá, a sua presença. Eu espero que realmente dê certo para você estar aqui numa outra oportunidade. Acho que a galera já acostumou que tem semana que é experimento, tem semana que é bate-papo, né? Depende do contexto. Mas eu não sei ainda, eu não garanto para vocês ainda que semana que vem eu faça um novo experimento. Eu preciso muito falar com vocês sobre césio, tá? Nós estamos saindo do mês de setembro, né? Ninguém falou nada pela primeira vez, eu não vi reportagem, não vi nada. Todo mundo está tão preocupado com pandemia que ninguém falou nada. Passou o aniversário do acidente e ninguém falou absolutamente nada. E eu andei vendo algumas postagens por aí
erros recorrentes, sabe? E tá bem próximo de entrar, Adriano, bem próximo de eu entrar nesse conteúdo com os meus alunos, então eu penso em preparar alguma coisa para vocês especificamente sobre o Césio 137, sobre o acidente nosso aqui de Goiânia, porque tem muita desinformação, muita lenda urbana circulando por aí, principalmente para quem, se para nós aqui da cidade, né, é difícil compreender tudo o que aconteceu, imagina para quem está fora daqui que não vivenciou nada, né? Então é bem complexo mesmo e eu acho válido, não só como o contexto da química e da física que ele pesa e da própria biologia também, como do nosso contexto histórico, né? Como da nossa situação aqui, do nosso crescimento, faz parte da nossa história, da nossa cidade. Então não tem como fugir disso, não. Então eu estou pensando em organizar algo relacionado a isso, tá? Yuri, mais uma vez, muito obrigada, tá? Te aguardo para uma próxima discussão aí, tá legal? Mas eu E, posso fazer um gente, convite? claro. Pessoal, assim, algumas perguntas foram específicas, né, da biologia, perdão, da zoologia, da botânica. Eu não sou biólogo, eu sou professor de biologia, minha formação é um pouco diferente. E aí, se vocês tiverem interesse em acompanhar ações da zoologia, da botânica, da evolução da ecologia e de outras áreas, na UFG em específico, existem muitas ligas acadêmicas que discutem isso. Sim. Então, tem a Liga Acadêmica de Genética da UFG, tem a LABIV, que é de Botânica e Evolução, tem a LAEV, tem a LASBio, que é de Zoologia, e é mais ou menos isso. Então, vão investigando essas diferentes ligas aí, que elas podem ter assuntos que interessam a vocês, tá bom? E façam biologia, biologia é lindo, então todo mundo estudar biologia, estão todos bem-vindos no Ô, João Pedro, que bom você de novo. Permaneça, viu? São meus alunos fiéis do nono. João Pedro está sempre aqui, a Sara Fiune, a Melissa Ayumi, sempre estão aqui, eu adoro. Sem contar, ó, a Mari, mesmo lá no interior do interior do interior, a Mari está aí sempre, né? A Giovana, nós tem 3 Giovanas que sempre estão aqui também. Aí eu fico toda confusa. Eu nunca sei qual delas que está entrando e quem já está aí. Que está sempre aqui, né? Eu agradeço demais, gente, a presença de vocês. A nossa cesta, ela tá ficando cada vez mais, né, consistente. Eu fico observando aqui a quantidade de pessoas que estão ao mesmo tempo assistindo com a gente. Cara, sexta a sexta só tá aumentando, sabe? E eu percebo o público variado de acordo com o que está sendo trabalhado. Então, aqueles que sempre vêm quando o contexto é experimento, aqueles que gostam mais de quando o contexto é algum assunto que a gente vai discutir, eu acho muito bacana isso aí. Tem aqueles que estão sempre, né? Estão em todas. Mas fica sempre fazendo essa variação. Olha o Adriano fazendo as graças dele. Mas ela tá em Caturaí, Adriano. É bem mais longe mesmo. Gente, muito obrigada, então, por hoje, tá? Fica aí o convite que o Yuri fez para vocês. Peço para vocês, principalmente aqui, quem está acompanhando a live, que é professor ou que está estudando, né, ainda, que é licenciando aí, eu deixei nos stories eu compartilhei, né, do professor Leonardo Dantas, Caturaí Exoplaneta. Que maldade, velho! Eu compartilhei aí um curso que está chegando, principalmente para quem já é professor, tá? Uma certificação da Microsoft aí. Então, fiquem ligados, tem muita coisa boa chegando para vocês. Se você quer a certificação da Microsoft, dá uma olhadinha lá nos stories que eu coloquei. Vai lá na página do Léo, que tá tudo explicadinho lá. Depois eu dou um jeito de repostar aqui para vocês também. Tá legal? Ih, Adriana, ó, vai te pegar. Tchau, gente. Até sexta que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Geraldo. Larga de ser mal educado. Pronto. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Thaisa. Beijo. Tchau, Tchau, gente. até Até mais. mais, Yuri.